Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos novamente aqui nessa manhã de sábado abençoada, um pouco chuvoso aqui em São Paulo, mas estamos aqui para fazer essa programação Momento da Família, e tenho certeza que você já foi abençoado pelas programações que nos antecederam, e o Senhor vai continuar abençoando você através da palavra, através da programação. Você já pode fazer o teu pedido de oração ligando para nós o 34863755 ou 37134897. Repetindo, 34863755 ou 37134897. Você que está aí conectado à internet, você pode mandar um e-mail para nós, radio umnovotempo@terra.com.br. Passa agora o endereço da nossa comunidade Novo Tempo. Amanhã nós teremos um culto da família abençoadíssimo a partir das 18 horas na nossa igreja. Você que talvez não frequenta nenhuma igreja, ou quer nos conhecer, ou não tem nenhum compromisso amanhã, vai ser um grande prazer ter você conosco. Nossa comunidade Novo Tempo na região central de São Paulo, é a comunidade sede, fica na rua Major Sertório 685. Essa rua é muito próxima à Faculdade Mackenzie, próximo ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, fica próximo também ao metrô Santa Cecília, ou seja, não tem como errar. E a nossa comunidade Novo Tempo na região da Zona Norte de São Paulo, mais precisamente na Freguesia do Ó, fica na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, Freguesia do Ó. E comunidade Novo Tempo na cidade de Cotia, Rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde. Tenho o prazer de novamente ter aqui ao meu lado o Bispo Luiz, que já esteve fazendo a programação anterior. Bom dia, Bispo Luiz, a paz do Senhor. Glória a Deus, mais uma vez, saudamos aí todos os nossos ouvintes, com um bom dia maravilhoso, com a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Você que está passando aí uma luta, quer que nós oremos por você, nós iremos te ajudar em oração. Você pode ligar para nós o 34863755 ou 37134897. Nós estaremos aí caminhando para as nossas comunidades, um novo tempo, teu pedido de oração, e durante 30 dias nós estaremos orando por você, né? E sempre falo aqui, Bispo, que é importante não só que as pessoas peçam oração, mas que as pessoas também tenham uma atitude ativa, né, de buscar ao Senhor também, né, de ir para a igreja, buscar o Senhor, buscar aí ser ministrado pela palavra do Senhor, né? É uma bênção que nós estamos orando, mas é uma bênção também quando as pessoas também falam, eu vou, além de pedir oração, eu também vou orar, eu também vou na casa do Senhor, também vou me alimentar, eu também vou buscar a palavra do Senhor, e com certeza o Senhor vai nos dar a vitória. Quando nós pedimos oração, ela tem alguns sentidos. Um deles é assim, ó, lute comigo. Lute junto comigo. Outros, às vezes, né, já estão feridos, então, olha, lute em minha defesa, né? Lute por mim, ore por mim, peça por mim e tal, estou precisando. Mas existem muitos soldados aí que estão em condições também de lutar. Então, amados, a oração, né, é um reforço. A oração, quando você pede, você arruma aliados para se juntarem a você nessa tua luta. Mas o importante, né, é que você também tenha sempre disposição no teu coração, na tua alma, de estar buscando ao Senhor nosso Deus. Oramos sim, clamamos sim, porque esse é o nosso papel. Isso aí o Senhor nos ensinou, não é? Durante o ministério de Cristo, ele sempre se retirava ao monte para orar, para se fortalecer, né, no Senhor ali, para colocar diante de Deus, não é? Para conversar com o Pai a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo, daquilo que iriam acontecer, e o Senhor então nos dá esse exemplo maravilhoso, né, de retidão, de oração, de busca a Deus. Então está aí, você manda para cá o teu pedido de oração e a gente vai estar orando, clamando por ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma programação durante a semana, uma programação na televisão, e é uma programação completamente abençoada. São as quartas-feiras, das 14h30 às 15 horas, o programa Nosso Tempo. Ele vai ao ar pela TV NET, canal 9, TV aberta de São Paulo, ou canal 186 da TVA. O programa são abençoadíssimos com a nossa pastora Elizabeth, trazendo sempre uma palavra poderosa, que vem direto do coração de Deus ao nosso coração, a palavra que trazendo libertação, restauração, pessoas que têm sido libertas de depressão, angústia, de processo até de suicídio, né? Então quero te convidar, você que tem disponibilidade para estar assistindo nesse horário, são todas as quartas-feiras, das 14h30 às 15 horas, pela TV NET, canal 9 de São Paulo, né? Ou canal 186 na TVA, uma programação abençoada, mas são meia hora apenas, mas são meia hora de muito conteúdo espiritual, onde você com certeza vai ser impactado pela palavra de Deus, vai ter o teu coração aí
abalado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelo conteúdo riquíssimo da palavra de Deus. E com certeza você também que conhece alguma pessoa que está passando algum processo difícil aí de depressão, angústia, né? Qualquer outro problema aí. E a pessoa tem TVA ou tem NET, TVA, canal 186, das 14h30 às 15 horas, todas as quartas-feiras. E a NET, o canal 9, que é a TV aberta de São Paulo, das 14h30 às 15 horas, uma programação completamente abençoadora. E você que está aí nos ouvindo, ou pela rádio, ou pela internet, você quer participar da programação, você quer aí fazer algum comentário, você quer pedir uma oração, você pode ligar para nós, o 3486-3755 ou 3713-4897. A visão, a nossa visão ministerial, a visão do reino de Deus, uma visão de restauração, uma visão que, como corpo de Cristo, né, nós acreditamos que a palavra de Deus nela tem todas as respostas. Resposta para restauração do casamento, na vida empresarial, na vida profissional, na saúde, na alma, na autoestima, ou seja, tudo que nós precisamos, a palavra de Deus ela é suficientemente provedora para trazer todas as fontes de bênção sobre as nossas vidas. A palavra de Deus ela é a fonte sobre os nossos corações. Então você que está nos ouvindo nessa manhã, com certeza já ouviu uma palavra maravilhosa, palavras maravilhosas do programa que nos antecederam. Daqui a pouquinho nós iremos entrar na ministração da palavra e com certeza Deus vai continuar falando o teu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir, antes da gente pregar, pastor Lucas Bispo, vamos ouvir um hino. Amém. Nós depois já vamos voltar com a ministração da palavra do Senhor. Vamos ter agora um pequeno intervalo musical. Você continue conosco, pode já ir ligar no 34863755 ou 37134897. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Estamos novamente aqui com a programação Momento da Família. Ligaram para nós, nossa irmã Joselma, do bairro Elisa Maria, pede oração por toda a sua família. Para Deus também dar vitória a todos, deseja que Deus abençoe a todos também. Por e-mail, nosso irmão José, pede oração por José Arnaldo, oração por todas as áreas. Nossa irmã Suziane de Manaus, pede oração pela vida espiritual. Deus abençoe os irmãos de Manaus aí. Amém, glória a Deus. E também pedido de oração em favor do nosso irmão Pedro, que está com problema de saúde. Nós estaremos colocando diante de Deus todas as vidas. Você que precisa de oração, quer que nós possamos estar te ajudando em oração, você pode ligando para nós o 3486-3755, 3486-3755 ou 3713-4897. Você que está conectado à internet, você pode mandar um e-mail para nós, radio1novotempo@terra.com.br. Repetindo, radio1novotempo@terra.com.br. Nós vamos agora à leitura da palavra do Senhor, né? O bispo está ao meu lado, vai ministrar essa palavra maravilhosa. É o Salmo 23, palavra do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descansos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus, nosso pastor, por causa dessa palavra bendita. Amém. Mas há algo que se destaque. Sempre quando nós abrimos o Salmo de número 23, há algo, não é, que fala forte aos nossos corações. Nós observamos sempre assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Quando fala no Salmo 23, diz, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Isso é o que sempre se destaca nesse Salmo, e a gente sempre se fixa nessa passagem, nessa palavra, porque esse versículo aí, ele está resumindo muita coisa de que depois o salmista está descrevendo. Mas, pastor, a verdade de tudo isso que ele está orando, que ele está pedindo, que está acontecendo, está exatamente aqui, olha, no final do versículo 6. Ele diz assim, olha, aliás, no versículo 6, ó, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então isso daqui é a razão do Salmo de número 23. É estar na presença do Senhor.
é guardar-se, né, na presença de Deus, debaixo da unção, do favor do Senhor, e o desejo do coração dele. Ele fala, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mas, ó, certamente que essa bondade e esse amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, aquilo que nós possamos receber do Senhor, aquilo que pode ser o favor de Deus para a nossa vida, nós temos que entender uma coisa: o verdadeiro amor de Deus, ele quer nos conduzir na palavra dele, na presença dele, e logicamente a habitação, né, no plano da eternidade. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É interessante e maravilhoso que fala sobre um processo de continuidade, né, bispo? Não é um momento com Deus, não é 2 dias. Não se encerra, é permanência, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, né? Mas sabe, pastor, às vezes a gente pensa que, por nos sucederem algumas situações, algumas coisas, nós sempre pensamos assim que, né, oh meu Deus, será que Deus me abandonou? Será que aconteceu alguma coisa? Será que isso, aquilo, aquilo? Não. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos seguem. Né? O Senhor é bondoso, é misericordioso, né? O Senhor é grande em obras, ele é realizador. Então o Senhor, ele tem o desejo, né, de que todos nós, todo ser humano, receba dele o seu favor. Afinal de contas, a salvação em Cristo Jesus, né, ela não veio especificando, ó, é para esse, para aquele, ou então só para aquele outro. Não. Ela veio estabelecendo uma plenitude, né? Ela veio em forma de um convite. Vinde a mim todos. Né? O próprio Cristo disse que, olha, esse amor, essa bondade, essa misericórdia do Senhor é que trouxe ele ao mundo. Cristo só se manifestou, entendeu? Por causa do amor de Deus. Então Cristo é justamente assim, ó, o amor de Deus pelo ser humano. É a manifestação da plenitude do amor de Deus, né? É um resultado desse amor. A Bíblia fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então Cristo estava dizendo aqui, ó, eu estou aqui por causa do grande amor que o Pai tem pelas vossas vidas. Aleluia. Né? Então o grande amor de Deus pela humanidade, que hoje muitas vezes não é compreendido, não é? Deus está ficando um pouco fora de moda. Você pode ver aí que nos meios, né, principalmente na mídia, Deus está se tornando assim, uma coisa assim que incomoda. Uma coisa que está descontextualizada, uma coisa assim que... já passou o tempo, né? Parece que está vencido, né? Parece que Deus é uma coisa ultrapassada, na verdade isso. Um assunto fora de moda, né? A razão da existência do ser humano ainda é o amor de Deus, não é? Embora não reconhecido hoje por muitas pessoas, Aleluia. E muitas vezes até por muitos cristãos já hoje. A Bíblia fala que ao multiplicar da iniquidade, o amor de muitos haveria de se esfriar. Então nós vamos tomar cuidado, você que hoje aí serve ao Senhor, você tem que atentar para essas coisas aí. O Senhor verdadeiramente é o nosso pastor, ele não vai permitir que nada nos falte, ele vai nos conduzir, não é? Ele vai nos conduzir por pastos verdejantes. Olha aqui, ó, ele me faz deitar em pastos, verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, existe, os pastos secos? Sim, eles existem na nossa vida. Porém, não faltarão os pastos verdejantes. Não faltará o suprimento. Não vai ter cristão morrendo de fome. Pode ser o país que for, pode ser o lugar que for. Não tem um cristão que morra de fome. Porque a Bíblia diz que o Senhor cuida até dos pássaros. Quanto mais daquele que o serve. Então, às vezes, enfrentamos pastos secos. Porém, a Bíblia diz assim, olha, o que o salmista está dizendo é justamente assim, ó, ele me faz deitar em pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, existe um tempo de pasto seco na nossa vida, sim, mas o Senhor nos faz também deitarmos em pastos verdejantes, não é? Então já pensou, às vezes eu fico pensando assim, ó, você pega uma ovelha, e logicamente que um pasto verdejante é um verdadeiro banquete para ela. Com certeza. Então é assim, olha, é como se ela se deitasse, não é? E a toda a sua volta estivesse verdejante. Então,
a paz naquela ovelha. Ela não vai precisar sair dali, ela não vai precisar correr atrás, ela não vai precisar andar longos caminhos, não é? Para tomar a sua água, não é? Para buscar os pastos verdejantes, não é? Ela já está ali em repouso nos pastos verdejantes. Isso significa assim, ó, satisfação, né? Exatamente, a abundância que o Senhor traz para a nossa vida, suprimento, o suprimento do Senhor, não é? E às vezes o pasto ele está um pouquinho seco, mas olha, a promessa do Senhor é assim, ó, você ainda vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Seus pastos ainda vão ser verdejantes. Hoje talvez você possa estar passando aí por um momento de luta na tua vida, por um momento até de escassez, não é? E alguém pode até perguntar, mas onde estão esses pastos verdejantes? Não é? Eles estão nas mãos de Deus. O salmista diz aqui que é o Senhor que processa isso na nossa vida. É verdade. Não é? Porque nos pastos secos nós nos desesperamos, não é? Nós vamos ao sofrimento, nós nos entristecemos, porque muitas vezes nós não sabemos tratar com isso. E o Senhor, então, é Ele que vai nos levar ao repouso dos pastos verdejantes. Então isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. E vejam bem, o que significa também, olha, estar aqui, ó, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Não é? Não existe nada melhor do que uma água. Você pode ver que nos programas de televisão, essas coisas são cenas relaxantes, não é? Você pode ver que alguém vai dar uma mensagem, alguém vai falar alguma coisa, algo até no estilo poético, mas assim, coloca-se aquelas águas, né, que vem descendo aquelas pedras, aquelas coisas. Existe inclusive vários CDs para vender que são CDs de músicas de sons da natureza. Sons da natureza. São justamente utilizados até para um efeito relaxante mental, terapêutico, né? Exatamente, né? terapêutico. Uma coisa assim. E ele diz aqui assim, olha, e isso, o que produz então? Ó, isso refrigera a minha alma. Isso traz um refrigério para a alma dele. Olha, Deus tem preparado isso para você. Você que hoje está vivendo aí uma dificuldade, não é? Às vezes enfrentando aí um problema familiar. Nós tivemos aqui um pedido de oração no programa anterior aí pela família, não é? Nossa irmã Rosângela aqui, bairro do Tietê. Então ela está pedindo oração, está passando hoje, não é? Por pastos secos. Mas minha irmã, profetizamos na tua vida. Aleluia. Que os pastos verdejantes estão preparados para o Senhor. Que hoje a tua alma está aflita. Que hoje muitas vezes você pode estar enfrentando uma luta terrível na tua vida aí. Porém, o Senhor vai te guiar. Aleluia, né? Mansamente. O Senhor vai te levar para aquele lugar manso. Hoje está tribulado, hoje você está assim, com o seu coração pesado, pensativo, preocupado. Mas olha, o Senhor tem esse tempo maravilhoso para você viver e ter esse tempo de refrigério. Aleluia. Né? Porque o Senhor, a palavra de Deus diz assim, olha, refrigera a minha alma. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, está sendo abençoado por essa ministração e você de repente está passando por uma luta, aí, seja qual for a área da tua vida, você pode ligar para nós queremos te ajudar em oração. O telefone é 011 São Paulo, 34863755, repetindo, 011 34863755 ou 37134897, 37134897. O nosso e-mail, rádio umnovotempo@terra.com.br. Sou muito feliz, bispo. Estou fazendo hoje 17 anos de casado. Né? Olha, então o Dia Internacional da Pizza não foi ontem não, é hoje. Que bênção, hein? Mas a gente comemora hoje. Comemora hoje. Quero mandar um abraço para minha querida esposa, a pastora Alexandra. Que o Senhor possa estar te abençoando cada vez mais. Você sabe quanto eu te amo. Também as nossas irmãs aqui da técnica da rádio, aliás, da telefonista, também estão mandando parabéns para mim, para minha esposa, a pastora Alexandra. E um abraço e um beijo. Glória a Deus. Obrigado, irmãs, pelo carinho. Você pode ligando para nós aí, seja qual for a tua luta, o teu problema. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. 34863755 ou 37134897. Chegou mais um pedido de oração. Nossa irmã Fabiana, do bairro da Casa Verde Alta, pede oração pela sua vida sentimental, financeira, familiar e material. Nós estaremos orando sim, irmã Fabiana. Nós vemos aqui no texto, bispo, que o primeiro versículo, que é o mais conhecido, né, o mesmo que muitas vezes é o que carrega, né? E de uma certa forma até acaba sendo, né, um versículo que tem muito em carros, né, em muitos lugares aí, mas ele também é um versículo chave, né, porque fala, o Senhor é o meu pastor, né?
toda a consequência do texto está ligada justamente ao primeiro versículo e ao último versículo, em habitar na casa do Senhor para sempre, Ele né? ser o pastor e ter o Senhor como pastor, né? E esse salmo foi escrito por Davi, né? Antes mesmo de ser rei, e inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E nós vemos que Davi, ele foi o pastor de ovelhas, então ele estava contando algo, escrevendo algo inspirado pelo Espírito Santo, que ele sabia exatamente das particularidades, né? Como que o pastor faz, como que o pastor significava, como né? significava. Um pasto seco, um pasto verdejante. Ele sabia da reação da ovelha. Exatamente. Né? Da ovelha. Então ele estava dizendo exatamente algo que ele viveu. Ele não estava contando alguma coisa, não é? Ele viveu aquilo. E aquilo se tornou, então, até uma inspiração, não é? Da vida dele. Então ele sentia, não é? o crescimento, desenvolvimento da ovelha, justamente por isso. E ele falava assim, ó, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Então, pastor, vejam bem que a direção de Deus para a nossa vida sempre é na justiça. E eu gosto dessa palavra justiça porque o próprio Cristo falou que isso daí é obra do Espírito Santo de Deus. Não é? Verdade. As 3 condições: erro, justiça e juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo aqui na terra. Aleluia. É? A justiça de Deus. Cristo falou a justiça porque eu vou para o Pai. Ou seja, a promessa, ela é verdadeira. Eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Então a justiça de Deus é justamente também assim, ó, cumprir aquilo que está escrito. É fazer com que se cumpra todas as coisas, não é? Então o Senhor, as veredas da justiça, os caminhos, as direções que nos levam para isso de Deus, não para a justiça do homem, não para a nossa justiça, porque nós temos as nossas falhas, mas por aquilo que é a justiça de Deus na nossa vida, não é? Por esse favor do Senhor. Então vejam que a confiança dele é assim, ó, eu posso errar, mas a justiça de Deus, ela vai me guiar. Mas o meu pastor irá me conduzir para o lugar certo. Eu tenho alguém, e por que ele entendia isso, pastor? Por causa das ovelhas mesmo. Exatamente. Ele sabia que de vez em quando, poxa, mas o rebanho está reunido aqui, o que aquela ovelha está fazendo lá? E ao contar as ovelhas, cadê a outra? Cadê né? A branquinha, onde está ela? Ah, meu Deus, olha, mas ficou para trás e tal. Então, vejam bem que muitas vezes a ovelha, ela segue por caminhos. Perde a direção muitas vezes, né? Exatamente, mas isso aqui, pastor, tem também aquela conotação espiritual, não é? Porque ele falou aqui assim, no versículo posterior, diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então são caminhos obscuros, não é? São caminhos, não é, que na verdade assim, nós desconhecemos, né? E são caminhos de destruição. O vale da sombra de morte é caminho de destruição. Dizem historiadores, não é, que havia um caminho lá, por entre as montanhas, que era chamado de Vale da Morte, não é? Aonde as pessoas não tinham condições de atravessar aquilo. Além de sombrio, o ar ali se tornava uma espécie de um ar muito, muito rarefeito. Pouco oxigênio, né? Deu uma dificuldade muito grande, não é, ali, mas era um caminho que, por exemplo, assim, se evitava alguns dias para se chegar ao outro lado. Então, no caso de uma pressa, de uma necessidade, poderia ser até que alguém arriscasse estar ali. Agora, nós não sabemos dos resultados. Nós não sabemos se ele venceria. Davi, porém, ele falou, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas nós precisamos entender isso para nós hoje, pastor. Existem muitos vales de sombra de morte que estão por aí, muitas vezes, à espreita do povo de Deus, por causa da necessidade. Por que que se anda por um caminho perigoso se pode andar por um caminho mais seguro? O próprio Cristo falou assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, o caminho que ele desceu era íngreme, né? Era um caminho cheio de pedras, um caminho totalmente esburacado, um caminho perigoso, caminho de salteadores. Mas existiam outros caminhos mais seguros, mas talvez a pressa. O que significa isso para nós hoje? A necessidade. Muitas vezes, por causa da necessidade, nós acabamos tomando decisões e entrando em caminhos obscuros. Não é? A fragilidade da alma, a nossa carência. Muitas vezes, não é? Temos aí na frente caminhos de escuridão. E nós, muitas vezes, entramos por esses caminhos.
entramos por eles. Por quê? Porque pode gerar ansiedade, como nós já falamos no programa passado, pode gerar algumas coisas e a gente querer adiantar as coisas. Então, são caminhos escuros e muitos deles caminhos de vales. Olha, ele fala assim, ó, pelo vale das sombras e da própria morte. Não é? Então vejam bem que são caminhos de destruição. Então o povo de Deus, as pessoas muitas vezes até de uma forma inocente, pastor. Porque ninguém faz esse planejamento na vida, é um planejamento de ser destruído, não sei, a não ser que ele seja um psicopata, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, ele está passando uma necessidade, ou ele está enfrentando uma luta, né? Ele está enfrentando uma tentação muito grande, e às vezes ele acha que alguns caminhos o levarão mais rápido, né, à sua vitória. Mas na verdade Davi falou assim, olha, porque ele estava em fuga, Davi vivia em fuga. E ele então citou isso, olha, existe um caminho aqui muito perigoso, mas se um dia eu tiver que trilhar por esse caminho, Deus vai estar comigo. não é? Eu creio que o Senhor está comigo. Mas ele não disse somente a presença de Deus estaria com ele. Ele disse assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, quando certamente uma ovelha se desprendia, né, e ela ia por caminhos perigosos, Davi disse que já enfrentou urso, enfrentou leão, até para, né, salvar uma ovelha, tentar livrar a ovelha dele, das garras desses animais nocivos, dessa destruição. E ele entendeu assim, ó, assim como ele esteve com a ovelha, assim como ele depois teve que orientar a ovelha, porque o cajado, pastor, ele é justamente para isso mesmo, para cutucar a ovelha, para direcionar, né? Isso, pra não é? No... E o cajado identifica a ovelha. Se ela vê uma pessoa, e ela identifica o seu pastor por causa do seu cajado. Cristo próprio falou assim, ó, elas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então vejam bem que entre um pastor e a sua ovelha tem a identificação, ela ouve. As ovelhas ouvem, os lobos não, os lobos escutam, os lobos escutam, mas eles não obedecem, mas a ovelha ouve a voz do seu pastor. E delas Cristo disse, eu sou conhecido. Então o que Davi estava dizendo era isso justamente. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. São eles que vão me orientar. Certamente, não é? Aquela ovelha lá, ela recebia a sua repreensão. Eu conheci um pastor que ele faz uma ilustração assim, falou assim, sabe aquela curvinha do cajado? Né? O pastor estava ali no meio assim, ele pegava o cajado ao contrário, e aquela ovelhinha que estava ali na frente, aquele meio que ele queria que se aproximasse dele, ele pegava com aquele cajado, com aquela parte em forma de U do cajado, não é? Aquele cabo ali, puxava pelo pescoço. O cabo do cajado. Não, ele falava, do jeito que ele falava assim, o senhor entendia que era uma coisa gentil. Ele pegava a ovelhinha ali no meio assim, e ele vinha puxando ela assim, não é? Próximo a ele. Ou seja, o próprio cajado, a ovelha sentia isso. Quem está me chamando é o meu pastor, não é? Eu estou seguro. Então o cajado, ele diz assim, ó, tua vara, o teu cajado, eles me consolam, ou seja, eles trazem edificação para a minha vida. Aleluia, o Senhor Jesus fala, né, acho que em João 10, né, eu sou um bom pastor. O bom pastor. Né, e o bom pastor dá vida pelas ele suas ovelhas, pelas suas ovelhas. Ele significa se dar a vida pelas suas ovelhas, lógico que ele estava falando dele, da obra expiatória dele e tal. Sim. Mas o pastor, ele arrisca a vida para salvar a ovelha. Quantos pastores entram por aí, por caminhos e valados, pastor, para ir lá, não é? Visitar uma ovelha que se desviou, que buscar o jovem que entrou pro caminho do crime, que está lá não sei aonde, e aquele amor que dá no coração dele o leva até lá. Então ele está atravessando um lugar perigoso, ele está atravessando aí às vezes um lugar que é dominado aí por facções, não é? Mas ele está lá, ele está no vale da sombra da morte. Mas o Senhor está com ele, e a palavra do Senhor, entendeu? A força do Senhor, a presença do Senhor, é isso que vai trazer o consolo no coração dele, não é? Bendito é o nome do Senhor. Existe muitos vales que o bispo mencionou aqui muito, muito claramente. Há perigos que nos podem levar à morte. Porém, nós não precisamos procurar esses caminhos, mas se porventura nós tivermos que passar por esses caminhos, né? Como diz aqui o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria algum, porque tu estás comigo.
tua vara e teu cajado me consolam. Ligou para nós também nosso irmão Júnior do bairro da Cachoeirinha. Ele pede oração em favor da sua vida sentimental. Estaremos orando, seu irmão Júnior. Você que está nos ouvindo pela essa programação, ou pela rádio, ou pela internet, o nosso telefone é 34863755 ou 37134897. 34863755 ou 37134897. O nosso e-mail é radioumnovotempo@terra.com.br, né? O Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, né? E ter o Senhor como pastor é se deixar ser conduzido por Ele, né? Ou seja, não é, por exemplo, eu dirigir os meus passos, mas o pastor justamente Ele guia as ovelhas, né? E ter o Senhor como pastor é deixar e permitir que o Senhor dirija as nossas vidas, nossas decisões, nosso casamento, vida profissional, vida financeira, vida ministerial, nas nossas ações, pedir sempre a direção com o Senhor, porque é Ele que vai nos dar a direção, porque afinal de contas Ele é o pastor, Ele que nos guia, né, para esses lugares. E se o texto fala, bispo, que, como o Senhor bem explicitou também, né, que o Senhor nos leva para refrigera a nossa alma, leva para águas tranquilas também, pastos verdejantes. Existem muitos pastos que são secos, né? Existem muitas águas que não são águas de descanso, são águas turvas, águas perturbadoras, né? Existem lugares que não são assim, mas o Senhor, o texto fala, a palavra do Senhor nos fala que Ele é nosso pastor e nos vai fazer repousar em pastos verdejantes, né? Ainda que muitas pessoas estão nos ouvindo nessa manhã, talvez está passando por pastos sequíssimos, né? Ou praticamente sem nenhum tipo de Temos a promessa nenhuma do Senhor, né? É, precisamos confiar e ter a certeza que Ele é o nosso pastor. Muitas vezes estamos passando por um vale, e é o vale da sombra e da morte, né? E Davi, ele tinha essa experiência, né, pastor? Ninguém mais que Davi aí na Exatamente. Bíblia, para ter essa experiência aí de pastos secos, não é? Mas também de vales de sombra de morte, mas também de consolo, de refúgio, de refrigério, de pastos verdejantes, de águas tranquilas, não é isso? Então, muitas coisas Deus preparou para ele. Nessa caminhada da vida de Davi, no tempo de perseguição que Saul empreendeu aí contra Davi, ele aprendeu muita coisa. Então, às vezes, né, o sofrimento, os pastos secos nos levam a verdadeiras reflexões diante do Senhor nosso Deus. E isso trouxe o quê? Tornou Davi um homem sábio, tornou Davi um rei de coração sábio, um rei que julgava segundo o temor do Senhor. Um homem experimentado e habilitado, né? Um homem experimentado e aprovado por Deus, não é? Provado e aprovado por Deus. Olha que maravilha o versículos 5 e 6. Inclusive, esses dois versículos são a palavra profética sobre as nossas vidas no Ministério Comunidade Novo Tempo. Nesse ano nós temos visto Deus fazer grandes coisas, né? Abrir portas de emprego, preparar empresas, mudando vida profissional, vida financeira, né? Fazendo realizações. Nós cremos que Deus é um Deus completo. E o versículo 5 e 6... nos fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o versículo 6, que foi o primeiro que nós comentamos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, o bispo, no meio de tantas inimizades, muitas vezes o inimigo não é a pessoa, é o desemprego, é a enfermidade, né? A luta, são né? Exames acusando um monte de enfermidade, traz sofrimento. Exatamente, nosso irmão Júnior aqui, exatamente. São situações que são, né, são situações que nos, né, como também o irmão Pedro com enfermidade, são inimigos, são situações adversárias. Então o inimigo não é uma pessoa, são situações, são inimigos espirituais, são situações adversárias, situações adversas, né? Mas no meio dessa situação, o Senhor aqui, quando Ele é nosso pastor, nós temos a promessa que Ele prepara para nós, né? Na presença dessa adversidade, desses inimigos, uma mesa farta, e nos unge a cabeça com óleo, e o nosso cálice, né, que é o nosso coração, transborda pela sua bondade e pela sua misericórdia. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao final dessa programação, mas queremos deixar aí para você, né, essa palavra no teu coração, para você refletir, se fortalecer na presença do Senhor teu Deus, aleluia, e lembrar-se sempre, né? O inimigo é aquele que quer a nossa destruição, é aquele que quer que você não tenha sucesso, que você não tenha vitória. Então tudo isso é considerado como o inimigo da prosperidade, inimigo da saúde, inimigo da felicidade, inimigo da alegria. Não é? E quem são esses inimigos? Não é? Justamente as situações aí que o próprio diabo cria aí na nossa vida, aí, mudando coisas, enfim, criando aí situações, circunstâncias, até usando pessoas, muitas vezes, né, pastor? Exatamente. Para
potencializando vidas todas as aí, situações. Né? Mas a palavra do Senhor, inclusive, é a nossa palavra profética desse ano. Nós Amém. nos colocamos debaixo dessa palavra, que há uma mesa do Senhor, não é? Preparada. E isso Davi está falando, né? Conjugação verbal dele aqui, olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, dentro de um cenário completamente desfavorável. Exatamente. Num cenário contrário. No meio de uma luta, né, pastor? No meio de uma coisa, de repente, a mesa. E o que tem nessa mesa? Todos pensam. Aleluia. Em mesa, pensa num cabrito assado, num frango assado, num leitão assado. O que é que você gosta? Eu gosto de pato, peru. Pode botar tudo nessa mesa aí que você quer. Porém, a mesa que o Senhor está preparado para nós, essa mesa que nós estamos falando, é uma mesa que tem o suprimento do Senhor, ou seja, aquilo que for necessário para trazer para você o quê? O refrigério. Te levar às águas tranquilas. Aleluia. E te colocar em pastos verdejantes. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos isso sobre a sua vida. Aleluia. Nós declaramos no mundo espiritual a bênção do Senhor sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. E nós vamos então levantar agora esse clamor aqui. Vamos colocar diante de Deus todos os amados que estão nos ouvindo, nossos irmãos, né, que estão lá em Manaus, mandaram para cá o seu e-mail. Vamos clamar ao Senhor, amém? Senhor José Arnaldo, pela Suziane, pelos pedidos que foram feitos aqui em favor do seu Pedro, não é? Pela Joselma, pelo nosso irmão aqui, aqui é o Júnior, Irmã Fabiana, aleluia. Todos aqueles que ligaram para cá, estão aqui os pedidos também das programações anteriores. Amém. Nós vamos colocar tudo isso agora em oração diante do Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus, onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos. Se não for possível, talvez você esteja aí no trânsito, você apenas ouça e receba estas palavras em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, nós oramos a Ti agora, Senhor, pedindo a bênção dos céus para os Teus filhos, Aleluia. para que o Senhor possa visitá-los, ó Senhor Deus, nesta manhã maravilhosa, para, Senhor Pai. Deus, que o Senhor possa levar aqueles que estão nos pastos secos, ó Senhor, para os pastos verdejantes, para aqueles, ó Senhor Deus, que estão nas tribulações das águas, ó Senhor Deus, para as águas tranquilas, Sim, para aqueles, ó Senhor Deus, Aleluia. que estão, Senhor Deus, com a turbulência na alma, que o Senhor possa levar ali o refrigério, supridor de todas as nossas necessidades, Deus és querido. Tu, meu Pai amado. Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, aqueles que hoje, Senhor, enfrentam, Senhor Deus, os vales das sombras, daquilo que é obscuro, das incertezas, ó Senhor, da insegurança, do medo, meu Pai amado, do sentimento de perda, de prejuízo. Sim, meu Deus. Senhor, consola agora esses Aleluia. corações, meu Pai amado. Não deixa o temor, Senhor Deus, dominá-los, mas que eles possam entender, Senhor Deus, aleluia, Senhor. que o Senhor é o Deus presente, aleluia, que o Senhor é o Deus, aleluia, que nos traz o livramento, Pai amado, Aleluia. através, Senhor Deus, da Tua palavra, através, Senhor Deus, da Tua presença santa Sim, e das meu Tuas Deus. promessas benditas, meu Deus querido, no nome de Jesus, manda o suprimento para os Teus filhos, Senhor Deus, aonde está a necessidade, na área profissional, abre as portas de emprego, Sim, meu Pai abençoa os querido. Teus servos que já estão empregados, ó meu Pai amado, Oh, dando-lhes Pai o querido. sucesso em seus empregos, ó Senhor, Sim, meu meu Deus, Pai. na vida financeira, aqueles que estão subjugados por dívidas, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, até, Senhor Deus, com dispensas vazias, meu Pai, em nome de Jesus, manda ali, Senhor Deus, aleluia, o Teu suprimento, a uma mesa preparada Sim, meu para Deus. os Teus servos, meu Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que enfrentam perseguição, opressão, nesta mesa tem o livramento, meu Sim, Pai meu Deus. amado, Aleluia. em nome de Cristo Jesus, tem ali, Senhor, para a vida sentimental dos Teus servos que hoje sofrem, Senhor, com perdas, com aqueles que estão inseguros, Senhor, Tuas filhas, ó Pai, que foram abandonadas pelos maridos, ó Sim, Senhor, meu Deus pelos querido. maridos que muitas vezes também são abandonados pelas esposas, Oh, Senhor, meu pelos Pai. noivados que desfizeram, Sim, Jesus. Senhor, em nome Aleluia. de Jesus, todos esses, Senhor, vivem a turbulência, mas Tua palavra diz Oh, que o meu Senhor Pai. faz um caminho em meio às tempestades, meu Deus querido, e no nome poderoso de Oh, Cristo Senhor Jesus, Senhor, livra agora o Teu povo deste vale de sombras,
sombras. Livra, Senhor Deus, deste momento tenebroso, deste momento inseguro, meu Pai, na vida dos teus filhos, ó Senhor Deus. Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia possa acompanhar todos os teus servos todos os dias, meu Pai amado, aleluia. E que eles possam habitar seguramente, que eles possam comer o melhor dessa terra, que eles possam usufruir, Senhor Deus, de todas as tuas promessas e da tua palavra que é bendita. Põe a tua mão sobre essas vidas, sobre os nossos ouvintes, ó Senhor, aqueles que estão pela rádio, aqueles que estão na internet. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus. Louvamos a ti, ó Pai amado, porque confiamos, porque verdadeiramente és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final da programação. Fique com Deus. Tenha um final de semana abençoado. Um beijo, um abraço no seu coração. Sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, programação ao vivo. Que o Senhor continue abençoando e receba essa palavra que foi ministrada no teu coração. Creia, viva ela todos os dias, que o Senhor tem uma grande mesa, uma mesa preparada para você na presença dos teus adversários. E com muita unção na tua cabeça e o coração transbordante de alegria. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus, bom dia a todos e a paz do Senhor.